Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a discente do curso de Letras Francisca Aldenise da Costa. Venho aqui na disciplina Leitura e Produção de Textos 4, do nosso professor Edivaldo Banduino Bispo e do nosso tutor, João Paulo, explicar dentro dessa disciplina um tópico bem importante, que fala das as características do texto oral. Sabemos que as características do texto oral são muitas. Eu vou explicar algumas, né? Como a espontaneidade, como o uso da linguagem coloquial, como a linguagem verbal, como a interação, o uso dos recursos sonoros, repetição e redundância e contextualização imediata. Então, a espontaneidade é geralmente de forma mais espontânea e fluente, né? É produzido em tempo real, sem oportunidades nenhuma de edição, né? Então, aí, uma das características do texto oral é a espontaneidade, que não necessariamente ela é produzida em tempo real e ela sem a oportunidade de revisão de edição, tá? Então, daí vem a interação, que é o texto oral, que envolve a interação entre o participante, onde pode ouvir perguntas, comentários, diálogos e um ambiente de comunicação dinâmico pode ser criado também. E aí depois usamos a linguagem coloquial. O que é a característica da linguagem coloquial no texto oral? Tende a utilizar linguagens mais informal e coloquial. Isso inclui as idiomáticas, as gírias, as pausas, as repetições e até mesmo os erros gramaticais. É muito comum nas regiões do Brasil, por existir várias povos, diversidades, culturas, né? Como eu posso citar exemplos de algumas regiões, como Minas Gerais, como Rio de Janeiro, como a Bahia, o Rio Grande do Norte, né? Existe uma diferença no sotaque de cada povo, né? Aquele sotaque mais arrastado, aquele sotaque que exprime lá no Rio Grande do Sul, que eles tendem a enrolar mais o R, né? Nos paulistas, né? Então, cada região, ele vai existir uma forma da cultura, né, da forma deles falar. Então, vemos a linguagem não verbal no texto oral. A comunicação não é apenas feita por meio das palavras, mas também por expressões faciais, gestos, entonações, outros elementos não verbais que auxiliam na transmissão de significados. Aí falamos também dos recursos orais, que a sonoridade é uma característica marcante no texto oral. Isso inclui variações de entonação, com ênfase em determinadas palavras e frases, pausas, estratégias e outros recursos utilizados para transmitir emoções e intenções, né? E aí falamos sobre as repetições e redundância. O texto oral, ele pode transmitir emoções e intenções. E na redundância, o texto pode ser comparação de textos escritos, comparado ao texto escrito, pode ocorrer o falante tendo a reforçar certas comparações do texto escrito. Isso ocorre porque os falantes garante que seja compreendido pelo ouvinte. Ou seja, o texto oral pode ser repetitivo e redundante em comparação ao texto escrito. Em comparação, né? Isso ocorre porque os falantes reforçar certas informações e garantir que sejam compreendidas pelo ouvinte. A contextualização imediata. A contextualização imediata no texto oral é comum fazer referências diretas ao contexto imediato ou à interação,
Os falantes podem usar pronomes, deixar explicar detalhes óbvios e contar um conhecimento compartilhado entre eles. Então, essas são apenas algumas características geral do texto oral, e é importante ressaltar: a linguagem falada pode variar de acordo com o contexto cultural e social de cada um dos falantes. Venho falar sobre isso, dizer que é com muita satisfação que aprendi dentro da disciplina sobre as características do texto oral, né? E agradecer. Muito obrigada.